Esta é uma história real, ocorrida em um país onde a maioria da população vive em condições precárias, mas profundamente modificada para conseguir ser contada sem colocar vidas em risco. Pois os bastidores são tão perigosos que muitos documentos seguem ocultos até hoje. Desde o distante ano de 1987, o que você ouvirá agora é apenas a superfície de algo maior. Um acontecimento que transformou um ladrão de bancos em presidente, não por acaso, mas por uma teia de eventos que poucos ousam revisitar. Este resumo é apenas um convite, uma porta entreaberta para um passado que ainda pulsa nas sombras. Ao final, há uma reviravolta que muda tudo o que você julga saber sobre poder. E mesmo assim, a lição que fica não pertence ao ladrão, e sim a quem o seguiu. Prepare-se para caminhar por becos, cofres, gabinetes e votos, enquanto tenta entender como tudo foi possível. Não espere respostas fáceis, pois esta história nunca as teve. Aqui começa a jornada que muitos tentaram silenciar. Aqui começa a verdade que quase ninguém teve coragem de gravar. E ainda assim, tudo que será dito ecoa até hoje. Dizem que no final dos anos 70, Elias Montebravo já era uma lenda entre os policiais e uma sombra entre os banqueiros. Um homem capaz de esvaziar cofres como quem abre uma janela. Sua inteligência era tão precisa quanto cruel. Estudava mapas, rotas, sistemas de vigilância e até a rotina emocional dos diretores dos bancos. Nunca deixou digitais, nunca repetiu métodos e sempre desaparecia antes que os alarmes tocassem. Mas diferente dos ladrões comuns, Elias jamais gastou um centavo do que roubava consigo mesmo. Tudo ia para comunidades miseráveis que o tratavam como um fantasma benevolente. E esse detalhe, considerado irrelevante na época, seria o ponto que mudaria a história de um país. Anos depois, cada golpe de Elias parecia um gesto calculado para testar, não a polícia, mas algo maior, algo que ele jamais explicou a ninguém. Mesmo assim, os jornais o chamavam de o vácuo, pois onde ele passava, nada restava. O governo da época tratava Elias como uma humilhação nacional, e isso alimentava a obsessão de um jovem investigador chamado Dante Alvarino. Dante não queria apenas capturar Elias, queria compreender a mente dele, decifrar o que havia por trás de tantos roubos sem beneficiário. Afinal, quem rouba milhões e não gasta nada? Quem medeia crimes com precisão cirúrgica mas evita mortes a qualquer custo? Havia algo perturbador e fascinante naquele padrão. E Dante sabia que se encontrasse a lógica oculta, encontraria o homem. Por isso estudava cada pegada invisível, cada depósito anônimo, cada mopa do esgoto. E quanto mais se aproximava, mais percebia que Elias parecia prever seus passos, como se estivesse sendo conduzido. No começo de 1981, Elias cometeu um erro, ou pelo menos, parecia ser um. Numa fuga às pressas, deixou para trás um desenho de planta baixa manchado de tinta. Dante encontrou o documento e percebeu que não era só um mapa. Era um recado. Linhas traçadas como se fossem coordenadas de uma conversa silenciosa. E no verso, um único rabisco. Um círculo fechado por dentro. Era o mesmo símbolo que várias comunidades pobres começaram a pintar em muros após receber doações anônimas. Isso deixou Dante com a sensação de que Elias estava construindo algo subterrâneo, algo muito maior do que as autoridades imaginavam. Foi então que ele decidiu seguir a pista sozinho. E a partir desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma, pois o que encontrou não foi um esconderijo. Foi um movimento. Dante infiltrou-se durante meses nas regiões onde Elias mais atuava, tentando entender por que o ladrão tratava aquelas áreas como se fossem seu campo de batalha particular. E descobriu que cada comunidade tinha líderes locais que falavam de Elias como se ele fosse um mito fundador. Um homem que aparecia no escuro, ajudava, desaparecia e deixava instruções para que todos se organizassem. Não eram simples beneficiários, eram células silenciosas, grupos autossustentáveis. Em cada bero, uma nova estrutura. E cada estrutura seguia o mesmo símbolo circular. Dante percebeu que Elias não roubava bancos. Roubava o poder que vinha da dependência e o redistribuía como munição social. Era uma revolução sem nome. A paranoia tomou conta do governo quando descobriu que as comunidades antes pacatas agora tinham microgestões eficientes, líderes treinados e uma rede de proteção interna. Algo estava se movimentando por baixo da superfície, e não era pequeno. Investigações começaram, mas nunca encontravam o fio principal. Era como tentar interceptar o vento. Dante passou meses tentando alertar seus superiores, mas ninguém o ouvia. Acreditavam que ele estava obcecado demais, que via significados onde só havia coincidências. Mas a verdade seria revelada de forma brutal. Elias cometera o maior assalto de sua vida, e não havia levado dinheiro algum, apenas documentos.
O golpe aconteceu numa madrugada silenciosa. Quando Elias invadiu um prédio oficial sem arrombar portas nem quebrar janelas, apenas Ontrey recolheu pastas e saiu. O país inteiro acordou com a notícia de que relatórios sigilosos, listas de corrupção e acordos clandestinos haviam sido roubados. Mas nada foi vendido, vazado ou usado para chantagem. O silêncio foi absoluto. Até que, 2 meses depois, comunidades inteiras começaram a se mobilizar com uma sincronia jamais vista. Era como se todas soubessem exatamente onde pressionar, onde votar, onde protestar, onde calar. Alguém havia distribuído conhecimento. E o país começou a tremer. Quando as eleições de 1987 se aproximaram, um nome novo surgiu, vindo das comunidades mais pobres, carregado por milhares de vozes que antes não tinham rosto. Era o nome de um homem que ninguém conhecia oficialmente, mas que parecia ter uma biografia impecável, quase construída com perfeição matemática. Chamava-se Héctor Valcines, e tinha algo no olhar que Dante reconheceu imediatamente, mesmo sem provas. Um olhar que já tinha visto nos mapas roubados, nos recados silenciosos, nos círculos grafitados. O governo riu da candidatura. A elite ignorou, mas as ruas não. E quando perceberam, já era tarde demais. Valcines cresceu nas pesquisas como se tivesse sido esculpido pelo próprio povo, e não por marqueteiros. Cada discurso dele parecia tocar regiões que o governo havia esquecido por décadas. Cada proposta encaixava como uma peça que faltava num quebra-cabeça nacional. Era como se ele soubesse exatamente onde o país doía. Dante assistia tudo com um frio crescente na espinha, pois cada frase, cada gesto, cada escolha de palavras lembrava alguém que jamais foi visto, mas sempre foi sentido. E a coincidência não parava ali. O símbolo circular começou a surgir discretamente nas faixas e cartazes da campanha, sem assinatura, sem explicação. Era um chamado silencioso. A virada aconteceu em uma noite de tempestade, quando Valcines recebeu apoio público de dezenas de líderes comunitários. Todos treinados, todos alinhados, todos frutos da rede subterrânea criada anos antes. E diante das câmeras ele disse uma frase que congelou Dante por inteiro: um país só é pobre quando seus cofres estão cheios do lado errado. Era uma das frases que Elias havia deixado rabiscada no verso de um mapa anos atrás. O mesmo mapa encontrado no dia do suposto erro. A multidão enlouqueceu. E naquele instante, Dante percebeu que o ladrão nunca estivera escondido, apenas trocara de rosto, ou de nome. Quando as urnas foram fechadas, o resultado foi incontestável. Héctor Valcines venceu com uma margem histórica. Mas o que realmente chocou o país foi o discurso seguinte, feito em voz calma, firme, quase serena. Ele agradeceu ao povo, às comunidades, às vozes esquecidas. E então, falou do passado. Disse que era hora de corrigir erros antigos, inclusive os seus. Foi a primeira vez que Dante viu o ladrão falar diretamente com ele, sem estar presente. E entendeu que a história não terminava ali, pois aquilo não era uma confissão. Era uma convocação. A posse de Valcines aconteceu sob um silêncio que parecia maior do que o próprio país, como se cada esquina segurasse a respiração, esperando que o passado desse as caras. Dante estava na multidão, observando não o presidente recém-eleito, mas as sombras ao redor dele, procurando qualquer traço, qualquer movimento que denunciasse Elias. Mas Héctor era impecável em sua postura, como se realmente tivesse nascido para aquele papel. Os ministros o rodeavam como discípulos, enquanto as comunidades celebravam como se tivessem conquistado mais do que um cargo político. Era como assistir a um sistema antigo sendo substituído por outro invisível. Dante sentiu que estava diante do maior golpe já realizado sem armas, e ao mesmo tempo, algo em sua intuição dizia que aquilo não tinha sido vitória, mas preparação, como se tudo até ali fosse apenas a fase inicial de um plano muito maior. Valcines sorriu para as câmeras, e por um instante, aquele sorriso pareceu familiar demais. Nos primeiros meses de governo, o país passou por transformações tão rápidas que analistas políticos começaram a desconfiar que algo subterrâneo operava. Programas sociais surgiam com precisão estratégica, atingindo regiões específicas como se já estivessem mapeadas há anos. Infraestruturas brotavam em áreas ignoradas historicamente, e os líderes comunitários agora ocupavam cargos-chave no governo. Era como se a administração seguisse um mapa invisível. Um mapa escrito antes mesmo da eleição existir. Dante registrava cada mudança, comparando com antigos golpes de Elias, e notava um padrão matemático embutido. Cada ação correspondia a um ponto, que quando analisado em conjunto, desenhava o símbolo circular, a mesma marca deixada nos muros anos atrás. Nada daquilo era coincidência
era a coreografia. Certo dia, Dante recebeu um envelope sem remetente, deixado na porta de sua casa, com a precisão de quem conhece a rotina de um relojoeiro. Dentro havia apenas uma fotografia. Valcines caminhando sozinho por um corredor subterrâneo, iluminado por lâmpadas que tremeluziam como velas elétricas. O mais perturbador era o que havia atrás dele, menos a sombra projetada na parede. Não correspondia ao seu corpo. Era mais alta, mais magra, e estava usando um chapéu idêntico ao que Elias usava nas raras imagens captadas pela polícia. Dante sentiu o estômago afundar. A mensagem não estava na imagem. Estava na ausência de assinatura. Era um convite, ou um aviso. A partir daquela noite, Dante começou a seguir a rotina noturna de Valcines, esperando encontrá-lo novamente nos corredores subterrâneos da capital. Mas o presidente parecia desaparecer sempre que o sol se punha, como se tivesse dois turnos de governo, um oficial e outro clandestino. Dante encontrou pistas estranhas, portas que não existiam no mapa, guardas que pareciam reconhecer seu rosto, sem nunca tê-lo visto oficialmente. E em uma madrugada chuvosa, encontrou uma passagem secreta, atrás de uma parede falsa, no antigo edifício do arquivo público. Lá dentro, encontrou o símbolo circular pintado no chão, mas com uma diferença crucial. Havia um segundo círculo dentro dele. Era uma marca nova. Algo havia evoluído, e Dante precisava descobrir o que. Enquanto isso, o país vivia uma aparente prosperidade inédita. Mas ao mesmo tempo surgiam rumores de que grupos paralelos estavam tomando decisões sem autorização oficial. Ministros começaram a renunciar misteriosamente, substituídos sempre por pessoas ligadas às antigas comunidades treinadas por Elias. A imprensa tentava investigar, mas era como tentar entrevistar um fantasma. Ninguém tinha provas, apenas sussurros, e Valcines mantinha sua postura calma, quase paternal, como se nada estivesse fora do controle. A população estava dividida entre adoração e temor, e Dante sentia que o círculo, seja lá o que representasse, estava se fechando, e rápido demais. Como se o tempo fosse parte do plano. Depois de semanas analisando padrões, Dante percebeu que todos os novos nomeados do governo tinham algo em comum. Todos estiveram presentes nos locais onde Elias realizou seus maiores assaltos. E mais, todos tinham registros bancários limpos, quase perfeitos demais, como se suas vidas tivessem sido reconstruídas. Isso levantou uma teoria inquietante na mente de Dante. Elias não havia apenas formado células de liderança. Havia moldado pessoas inteiras para ocupar posições de controle. Tijolo, por décadas, era uma engenharia social nunca antes vista. E agora estavam no topo do país. O ladrão não havia se tornado presidente. Ele havia fabricado um, e talvez muitos outros. Certo dia, Dante foi inesperadamente convocado ao Palácio Presidencial. A mensagem dizia que Valcines queria vê-lo pessoalmente, sem escolta, sem intermediários, sem justificativas. O convite soava como um veredito, mas sua curiosidade e senso de dever falaram mais alto. Ao chegar, foi guiado por corredores diferentes dos usados pela comitiva oficial, cheios de portas com fechaduras antigas e paredes que pareciam recém-pintadas. A cada passo, uma sensação crescente de déjà vu invadia. Era como caminhar dentro de uma lembrança que não era sua, até que uma porta metálica se abriu sozinha, e atrás dela, não havia sala alguma, apenas um elevador descendo para o subsolo. No fundo da estrutura, encontrou uma sala iluminada por lâmpadas foscas, com mesas cheias de mapas, diários e documentos, que ele reconheceu imediatamente. Elias tinha desenhado metade daqueles relatórios, e a outra metade pareciam atualizações recentes, como se alguém estivesse dando continuidade ao trabalho. E então, ouviu passos atrás de si. Valcines entrou na sala lentamente, sem guarda-costas, sem armas, sem gesto de ameaça. Apenas o encarou com um olhar tão familiar que cortou o ar como uma lâmina. Um olhar que carregava centenas de segredos. E Dante soube, antes mesmo de ouvir qualquer palavra, que tinha chegado ao núcleo do círculo. Valcines começou a falar calmamente, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Disse que sabia que Dante o seguia desde os primeiros dias de governo, e que isso era parte do plano. Disse que precisava dele ali, naquele momento específico, para completar algo que estava pendente há décadas. Dante perguntou, com a voz trêmula, se Elias ainda estava vivo. Valcines sorriu. Um sorriso que não era de triunfo nem de ameaça, mas de melancolia profunda. E respondeu que Elias nunca morreu, porque nunca existiu da forma como todos pensavam. Elias, ele disse, foi um projeto, um nome código, um molde, uma função. Dante sentiu o chão sumir por um instante, enquanto tentava organizar as camadas daquela revelação. Se Elias era um projeto, então quem realizou os assaltos? Quem deixou os recados?
Quem treinou as comunidades? Valcines aproximou-se, abriu um dos diários e mostrou uma página com múltiplas caligrafias diferentes. E então explicou algo que mudava completamente o passado. Elias era uma identidade compartilhada, uma máscara usada por várias pessoas, todas treinadas, todas coordenadas pelo mesmo círculo central. Um ladrão só é perigoso quando atua sozinho, explicou. Mas quando se multiplica, torna-se impossível de capturar. E aquele era apenas o começo da verdade. Para provar suas palavras, Valcines revelou uma fotografia antiga que Dante jamais tinha visto. Embora tivesse vasculhado todos os arquivos sobre Elias, a imagem mostrava 4 pessoas de idades diferentes, vestindo o mesmo chapéu e, sobretudo, característicos do mito do ladrão. Os rostos estavam borrados, mas a postura corporal denunciava algo inquietante. Nenhum deles parecia improvisado. Eram réplicas perfeitas. Valcines disse que o projeto Elias fora criado para roubar algo que um indivíduo comum jamais poderia: a própria estrutura de poder de um país. Mas que agora havia chegado o momento final. Um passo que precisava ser dado por alguém de fora do círculo. Alguém como Dante. E isso o aterrorizou. Antes que Dante pudesse responder, Valcines colocou diante dele um dossiê lacrado com o símbolo de 2 círculos. Disse que ali estava a prova definitiva de que o governo atual era apenas a primeira fase do plano. A segunda fase dependia inteiramente de uma escolha. Uma escolha que, segundo ele, Dante já estava destinado a fazer desde o dia em que encontrou o mapa manchado de tinta anos atrás. O ar ficou pesado. Valcines aproximou. Sei como alguém oferecendo não uma proposta, mas um veredito histórico. E murmurou: você precisa decidir se o país merece a verdade ou a continuidade. Dante percebeu que aquele era o verdadeiro assalto, e que estava preso dentro dele. Dante permaneceu imóvel diante do dossiê, sentindo o peso do país inteiro comprimido naquele envelope que parecia pulsar como um coração clandestino. O silêncio entre ele e Valcines era tão denso que parecia ter paredes próprias, como se isolasse os dois do resto do mundo. Ele sabia que qualquer decisão ali não afetaria apenas o presente, mas décadas futuras, talvez séculos, talvez toda a memória nacional. Respirou fundo e observou Valcines com uma intensidade quase dolorosa, procurando rachaduras naquele rosto treinado. E pela primeira vez, viu algo que nunca tinha visto: cansaço. Um cansaço que não pertencia a um presidente, mas a alguém que carregava vidas inteiras dentro de si. Dante finalmente abriu o envelope com mãos trêmulas, e quando viu o conteúdo, o ar fugiu de seus pulmões. Ali não havia planos, havia confissões. O dossiê detalhava, com datas, fotos e assinaturas, cada etapa da criação do projeto Elias, revelando nomes reais, locais de treinamento e objetivos verdadeiros. Não era um plano de tomada de poder, como Dante imaginava, mas sim a resposta desesperada de comunidades invisíveis para sobreviver a governos corruptos dos anos 60 e 70. O projeto tinha surgido como uma tentativa de equalizar forças, criar uma inteligência coletiva capaz de contra-atacar abusos estruturais, e os roubos eram apenas o combustível para manter as comunidades vivas, instruídas, livres do desespero. O objetivo final nunca foi o trono. Foi a autonomia. Valcines explicou que assumir a presidência foi um acidente do destino, não parte do plano inicial. Mas agora, com poder nas mãos, a estrutura havia crescido demais, e precisava ser encerrada antes que se tornasse algo monstruoso. Dante fechou o dossiê e encarou Valcines, sentindo o peso de uma compreensão brutal. O país estava vivendo dentro de uma ilusão cuidadosamente construída. Uma ilusão que funcionava sim, mas que também manipulava. E isso feria tudo em que ele acreditava como investigador, como cidadão, como homem. Valcines se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um ferido. Disse que Dante tinha 2 opções muito simples e simultaneamente impossíveis. A primeira, expor tudo, acabar com o projeto Elias, revelar a verdade ao país, destruir a base simbólica do governo. Mas isso desestabilizaria comunidades que finalmente tinham esperança. A segunda, manter o círculo funcionando, assumir o controle e garantir que nunca se tornasse uma arma contra o povo. Era, em outras palavras, um convite para substituir o ladrão. Dante sentiu o mundo girar enquanto tentava absorver o tamanho da decisão. Sua vida inteira perseguiu uma sombra, e agora aquela sombra pedia a ele para assumir seu lugar. Era absurdo, inaceitável, mas também, de alguma forma, inevitável. Ele questionou Valcines. Por que ele?
Por que não outra pessoa? Valcines respondeu calmamente que o projeto precisava de alguém que não tivesse sido moldado desde o início. Alguém capaz de quebrar o ciclo se fosse necessário. É por isso que o mapa foi deixado para você, explicou. Você não estava caçando Elias. Elias estava recrutando você. Dante sentiu a raiva subir como um incêndio, queimando suas certezas. Gritou que jamais aceitaria participar de algo assim, que isso era uma farsa, uma manipulação, um sequestro da liberdade pública. Valcines ouviu tudo em silêncio, sem piscar, como alguém que já esperava exatamente aquela reação. Quando Dante terminou, ofegante, o presidente simplesmente disse: "Então destrua", e abriu um compartimento secreto na parede revelando um painel com botões de segurança e transmissões ao vivo de células do círculo, espalhadas pelo país. Uma única ordem dali dissolveria toda a estrutura. Milhares de pessoas seriam afetadas. Era uma arma, mas também uma libertação. Dante aproximou-se do painel, sentindo cada passo latejar no chão. Na tela viu trabalhadores, mães, jovens estudando, idosos recebendo cuidados, todos frutos das células Elias. Nenhum deles tinha consciência do projeto completo. Nenhum sabia que eram parte de algo maior. E naquele instante, Dante percebeu algo esmagador. O projeto havia mudado vidas, salvado vidas, criado oportunidades onde antes só existia abandono. O país melhorou não por manipulação, mas por organização, por colaboração, por cura, e destruir tudo aquilo seria cometer um crime muito maior do que qualquer roubo cometido no passado. Valcines colocou uma mão sobre o ombro de Dante e disse que não esperava resposta naquela noite. Pediu apenas que ele pensasse não como investigador, mas como testemunha da história. Disse que o círculo precisava de alguém que compreendesse todos os lados. O da lei, o da moral, o da sobrevivência e o da responsabilidade. E que a verdadeira liderança não era sobre governar, mas sobre impedir que outros governassem pelo medo. Então entregou a Dante uma chave antiga, pequena, com o símbolo dos 2 círculos gravado. "Esta chave é sua escolha", disse ele. "Guarde-a, ou destrua menos-a, mas decida sabendo que não haverá retorno." Nos dias seguintes, Dante desapareceu completamente do radar, ignorando ligações, relatórios e convocações oficiais. Viajou pelas comunidades, observando silenciosamente como as pessoas viviam, como se organizavam, como confiavam umas nas outras, e percebeu algo que jamais entendera antes. Elias não havia criado seguidores, havia criado independência. Havia criado pessoas que não precisavam de governo para sobreviver dignamente. E isso de fato era o maior perigo para qualquer sistema corrompido. Dante começou a compreender que o projeto não era um golpe, era uma vacina, e ele precisava decidir se reforçaria essa vacina, ou se a extinguiria. Ao retornar à capital, Dante entrou no palácio pela mesma passagem subterrânea. Encontrou Valcines sozinho, sentado diante dos mapas, como alguém que aguarda o veredito final de um julgamento silencioso. Dante colocou a chave sobre a mesa com um gesto firme, mas sem violência. Valcines ergueu os olhos lentamente, tentando decifrar o simbolismo. E então Dante falou: "Eu não posso destruir o que salvou o país." Valcines respirou aliviado por um segundo. "Mas então, Dante", completou, "mas também não posso permitir que isso vire um império." E naquele instante, tudo mudou. Dante revelou que não aceitaria controlar o círculo, mas que também não deixaria ele continuar operando nas sombras. Propôs algo impensável: transformar o projeto Elias em uma rede pública, transparente, formalizada como iniciativa social, sem segredos, sem máscaras. Um sistema de liderança democrática distribuída, sem dono, sem comandante. Valcines ficou em silêncio por longos segundos, compreendendo o impacto daquela decisão. Era arriscado, era revolucionário, e era, acima de tudo, honesto. Dante disse: "O que nasce no escuro só é livre quando é trazido para a luz", e entregou um novo dossiê, sua proposta, uma nova forma de círculo. Valcines sorriu de um jeito que Dante nunca tinha visto, menos como alguém que finalmente foi libertado. Então entregou a Dante todos os arquivos originais do projeto Elias, como quem passa diante uma relíquia perigosa demais para uma única pessoa guardar. Não como ordem, não como manipulação, mas como voto de confiança. Na semana seguinte, Valcines anunciou publicamente uma reforma profunda: a criação de um modelo de participação social inspirado em décadas de resistência comunitária, sem mencionar Elias, sem revelar segredos, apenas convidando o país a construir junto. E o país aceitou. Com o tempo, as células Elias se transformaram em redes abertas, descentralizadas
e fiscalizadas por múltiplas camadas independentes. A identidade do ladrão se dissolveu como fumaça, tornando-se mito, lenda, rumor, memória. Valcines governou com firmeza e humildade, longe de qualquer sombra tirânica. Dante tornou-se o supervisor independente da nova rede social nacional, garantindo que nunca fosse sequestrada por interesses ocultos. O país prosperou de forma real, não fabricada. O passado permaneceu guardado, até o dia em que Dante destruiu a chave, jogando-a no oceano durante o pôr do sol. Ali entendeu que o maior roubo da história não tinha sido dinheiro, nem poder. Tinha sido esperança menos roubada da escuridão e devolvida ao povo. E assim a história termina, não com explosões, nem revelações traumáticas, mas com a maturidade de uma escolha. Um ladrão que nunca existiu, transformou um país inteiro. Um presidente que nunca deveria ter surgido, aprendeu que o verdadeiro poder é o que se devolve. E um investigador que passou metade da vida perseguindo sombras, descobriu que o maior mistério do mundo é entender que a verdade não nasce perfeita, nasce possível. Esta história real, ocorrida em 1987, permanece viva nos bastidores da memória nacional, porque sua lição final é simples, mas eterna. Nenhum ladrão muda o mundo sozinho. Nenhum governo muda o mundo no escuro. Mas um povo organizado muda tudo. E esse foi o maior assalto já cometido.